Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos principais pontos da biogeografia, né? Só lembrando, o que é a biogeografia? A biogeografia é a ciência que vai estudar a distribuição dos organismos no espaço e no tempo. E nós vamos também abordar como que essa concepção, ela sempre preocupou o homem. Então, o homem sempre teve a curiosidade em descobrir, né, por que aqueles organismos estão naquele local. E a biogeografia, ela vai utilizar-se de pesquisas já feitas por outros pesquisadores, né? Porque quem trabalha com biogeografia, ele não vai ficar preocupado em ir para campo, né? Ele não vai ficar preocupado em coletar dados, ele vai usar esses dados já coletados e organizar esses dados, na sua grande maioria, dentro do escritório, tá? Mas isso também não significa que não se venha fazer pesquisa de campo, tá? Então, ela vai empregar informações de outras disciplinas. Por isso a gente diz que a biogeografia, ela é interdisciplinar. E aí eu quero enfatizar dois pontos importantes aqui. A história da biogeografia, que a gente divide ela em dois períodos. O primeiro período pré-evolutivo, no qual acreditava no fixismo das espécies, né, que haveria uma origem e um centro de dispersão, né? E, posteriormente, o período evolutivo, que incorpora as ideias de mudança, né? Então, o período evolutivo, ele traz uma certa contribuição além do fixismo, né? E como a gente aborda esse processo evolutivo, a gente precisa também destacar, né, dentro da história da biogeografia, dois conceitos: o conceito da dispersão e o conceito da vicariância, né? O conceito da dispersão sempre se recorre a uma teoria religiosa, né? Então, três eventos que o texto aborda de caráter religioso que poderia estar explicando essa dispersão: o Jardim do Éden, a Torre de Babel e também a Arca de Noé, né? Então, haveria um centro e, posteriormente, as espécies seriam dispersadas. E aí, citando o exemplo da vicariância e da dispersão, quando a gente pega o exemplo, e isso é muito importante, que eu vou colocar na variação, nós temos a dispersão, né? Uma população ancestral, o aparecimento de uma barreira, a transposição da barreira e a divisão dessa população ancestral em duas populações distintas. Já na vicariância, nós temos a população ancestral, o surgimento da barreira e a divisão dessa população em duas populações distintas. E aí o que a gente observa? Que o produto é igual, mas o processo ele acontece de forma diferente, né? Mas o que trouxe, o que contribuiu no sentido para a gente poder entender esse processo evolutivo, para a gente sair do fixismo e entender esse processo evolutivo, ou seja, de transformação da biota, né, de mudança da biota? É exatamente o evento geológico que nós estudamos lá na disciplina de geologia, que é a fragmentação da Pangeia, né? Nós tínhamos um bloco chamado Pangeia. Esse bloco ele se separa em Laurasa e Gondwana, e ao se separar em Laurasa e Gondwana, o que nós vamos observar? Que vai haver uma fragmentação. E algumas espécies, né, com a fragmentação dos continentes, elas vão estar em continentes distintos, e também nós vamos ver evidências de fósseis, né, exemplificando como a veracidade dessa união desse bloco, tá? Então, a partir disso, nós temos
o avanço, né, da teoria biogeográfica, né, abordando a questão da evolução, né? E aí deixa de ser o fixismo, né, essa teoria do centro e a dispersão, para ir além, né, para se pensar também na possibilidade da vicariância, ok? Nós temos aqui algumas informações importantes, né? O que explica uma espécie estar naquela determinada área? Então, nós temos a contribuição dos estudos de Buffon, que ele vai dizer que os organismos surgiram naquela dada área ou veio de outro lugar, certo? Então, isso daria a explicação. Eles surgiram naquela área ou veio de determinado lugar. Ou então, né, esses organismos eles passariam por transformações naquele ambiente, fruto de interferências ambientais, né? Então, o que nós vamos observar? Que a maioria das explicações para a distribuição dos organismos são explicações de cunho religiosa, né? São explicações de cunho religiosa. Eu citei para vocês 3 eventos bíblicos, né? E que, posteriormente, com o avanço da ciência, nós vamos vendo o aparecimento de outros conceitos. Então, eu preparei essa primeira revisão, uma revisão rápida, para nós discutirmos na sala e reagendarmos a avaliação, certo? E para que vocês venham tirar as dúvidas, não fique nada pendente e vocês tenham também tempo de fazer a leitura dos 2 artigos, ok?